Aproveitei a semana do cinema e fui assistir os 2 maiores lançamentos de terror do ano. Pelo menos na minha percepção, já que 2025 não tá sendo um grande parâmetro para filmes de terror. Mas uma coisa é certa, está todo mundo elogiando horrores esses 2 filmes, então eu não podia deixar de fora essa grande oportunidade. A Hora do Mal, o nome original sendo Weapons, que convenhamos é bem melhor que a tradução, era um filme que eu realmente queria muito assistir, porque a premissa é muito boa, mas daqui a pouco eu entro no que se trata cada um. E faço ela voltar, o Brinquedo para os mais íntimos, foi indicação de um amigo, e eu juro que fui pro cinema sem saber nada sobre o filme. O que é bom, porque se eu soubesse da premissa dele antes, eu com certeza não teria vontade de assistir, porque é uma premissa até que bem simples. Mas sem muita enrolação, porque hoje é dia de falar de uma coisa que une muito os 2 filmes, que é uma síntese rápida sobre os 2. 18 crianças desaparecem na mesma noite, porém todas elas eram da mesma sala de aula. Todas levantaram exatamente no mesmo horário, às 2h17, por isso o nome em português, saíram de suas casas sozinhas e correram rumo à escuridão. E sério, essa premissa é muito boa, que me deixou com muita vontade de ir ao cinema e assistir. E olha que eu sou bem cagão quando o assunto é filme de terror. E sobre Bring Her Back, 2 irmãos se tornam órfãos e são adotados por uma mulher até então perfeita, até descobrirem que ela está armando um ritual. Dada a sinopse, eu acho que vocês devem estar se perguntando qual eu achei mais legal. E vou ser sincero com vocês, foi Bring Her Back. Apesar de uma ideia bem simples e não tentarem se arriscar em quase nada, eles não experimentam algo novo, eles entregam o filme com bastante qualidade e algumas cenas de tirar o fôlego. E nossa, como tem cenas agonizantes nesse filme. Mas hoje não estamos aqui para falar sobre o que eu achei, e sim para falar sobre o título, ou seja, esse pós-terror. Uma nova forma que os filmes de terror encontram para contar a sua história e apresentar o suspense. E eu não estou apenas falando sobre o uso do humor. Essa é uma prática que já está se tornando comum nessas produções, porque convenhamos, funciona muito bem. Os próprios filmes trash trabalham assim. Porém, esse pós-terror é uma coisa que vai além. E os 2 filmes, tanto Weapons quanto Bring Her Back, trabalham nesse meio, e por isso eles possuem muitas semelhanças. Aqui o foco não é algo espiritual. Os 2 trabalham no conceito do mal humano. Alguém está usando essas ferramentas para fins próprios, e até então dando certo. Diferente do comum, que é um espírito maléfico que sai por aí buscando dor e morte. E por mais que tenhamos a presença do sobrenatural, ele é deixado de canto, sendo mais usado em alguns momentos para trabalhar mais essa questão do terror mesmo. Para que assim seja mostrado uma outra visão, um terror mais social, com foco em estudar a psique dos personagens, suas relações e motivações para estarem envolvidos na história, trabalhando sempre com algum tema social, como depressão, ansiedade, abuso ou até mesmo se aproveitando de deficiências físicas, como no caso de Bring Her Back, onde uma das protagonistas é parcialmente cega, e eles se aproveitam disso para causar mais esse sentimento de agonia em certas cenas. E a principal característica e mais famosa desse novo gênero é o menor uso de jumpscares, apostando mais na atmosfera, no suspense criado a partir dos mistérios, e também no gore. É claro que isso não pode faltar. E todos esses elementos estão nos 2 filmes. Então é interessante ver como 2 produções bem diferentes são até que bem parecidas. É claro que fui influenciado por ter assistido um atrás do outro, então acaba ficando mais fácil de perceber essas semelhanças. Mas agora vamos ao que diferencia cada produção. Começando por Bring Her Back, já que, apesar de eu ter gostado bem mais, em termos técnicos ele é bem mais fraco. Além de uma premissa simples, o filme não se esforça para fazer algo diferente. Tirando o gorismo, que sim é o braço forte dele, tudo parecia mais do mesmo. Mas um ponto positivo é que ele possui atuações espetaculares. E posso facilmente citar aqui o ator John Wayne Phillips, que faz o Wally. E ver uma criança que entrega o que ele entrega em cena é sensacional. Ainda mais que são cenas muito difíceis de se assistir. E Weapons, o filme que está todo mundo falando, ele é realmente tudo isso que falam. Até porque ele tenta explorar muita coisa. Você já deve ter ouvido que essa história é dividida em capítulos, e cada capítulo vai contar o ponto de vista de cada personagem. Claro que sempre voltando para o foco na protagonista, que é a Justine, interpretada pela Julia Garner, que eu descobri ser a mesma atriz da Surfista Prateada, do novo filme do Quarteto Fantástico. E maquiagem é realmente um negócio doido.
Porém, eles fazem tudo isso bem amarradinho, de um jeito dinâmico e sem precisar quebrar o ritmo. E quando ele precisa quebrar, ele faz isso de propósito, trabalhando principalmente esse balanço de tensões entre as cenas. Porém, além dessa dinâmica de contar a história, o Weapons aposta em uma coisa que eu até já comentei antes, que é o uso do humor. E sim, A Hora do Mal usa muito humor, quase que mudando totalmente o seu gênero da metade do filme pra frente, intercalando a sala de cinema entre tensão e diversão. E por mais que eu entenda o uso disso, e sei que está sendo elogiado em todo canto, eu não curti muito. O uso do humor beneficia muito a criação do terror, mas apenas como apoio. E quando você iguala o peso desses dois gêneros no seu filme, você não está fazendo um filme de terror, e sim uma sátira. Porque querendo ou não, a comédia tem um peso maior do que terror. Depois de assistir um filme que mistura os dois, você sempre irá lembrar mais das cenas engraçadas. E convenhamos, Weapons nunca se vendeu como um filme terror/comédia. Pelo menos nos trailers não tem nenhum pingo disso. Mas agora, uma coisa ruim que os dois filmes compartilham são as assombrações desnecessárias, que acabam abrindo pequenos furos de roteiro. Não me leve a mal, mas essas produções dão a entender que elas precisam preencher um bingo de filmes de terror. Então eles precisam colocar jumpscares associados a coisas sobrenaturais, que nem sequer fazem sentido ou ajudam a contar alguma coisa da história. Como um personagem começa a sonhar com alguma coisa que não tem ligação direta a ele, ou revelar coisas que no fim se tornam nada, apenas palavras ao vento. Em resumo, eu vejo dois filmes que sabem o que é pós-terror, mas que não sabem exatamente o que é terror, apenas sabem que é o antigo. E na maioria das vezes, o antigo não importa muito. Vamos fazer ela voltar? Isso de forma nenhuma faz os filmes ficarem ruins, apenas tenho medo de que isso acabe virando uma rotina. Filmes de terror com mais uso de comédia e um uso descuidado de elementos que compõem o filme de terror. Eu sei que esse subgênero trouxe coisas novas. O meu medo é que esse subgênero acaba sobressaindo sobre o gênero, se tornando outra coisa totalmente diferente. Se esquecendo realmente do que faz um filme de terror bom. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ele é bem diferente do comum, mas faz um tempo que eu tava querendo trazer algo fora do comum pra vocês, então se gostaram e querem ver mais, por favor, considere deixar seu like. Agora, se você discorda de mim ou gostaria de adicionar algum tópico à discussão, sintam-se livres no campo de comentários. Prometo dar um coração para cada um e responder na medida do possível. Só sejam gentis, por favor. E por hoje é só. Estou deixando 2 vídeos aqui de reviews minhas, caso tenha interesse. E um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. E até a próxima.